Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Ricardo Alves, historiador, mestre em História. Vamos mais a uma introdução do Renascimento. Isso mesmo, vamos falar agora sobre o Renascimento, como ocorreu. E eu quero que vocês aí compartilhem, que vocês gostem, tá? Vamos aí dar um ok sobre o Renascimento e principalmente aí o Renascimento cultural que a gente vai estar falando, tá? Só um momentinho, espero que vocês gostem. Renascimento cultural, isso mesmo. Pessoal, então o Renascimento são algumas mudanças que vão ocorrer e a gente vai estar acompanhando isso aí agora. O Renascimento é a formação da mentalidade moderna, isso mesmo, vai começar a mudar, vamos sair um pouquinho daquele pensamento arcaico e agora vamos para um pensamento novo, né? Vamos tirar as vendas dos olhos aí e agora vamos pensar de forma diferente. A definição do Renascimento: movimento cultural e artístico que se baseou na recuperação da cultura da Grécia e da Roma antiga, tanto a arte como a literatura e também línguas. A localização desse espaço, então ela vai dar basicamente na Itália, no século XV e XVI. A partir da Itália, expandiu-se pelo resto, até então, da Europa. Aí nós temos um mapa, né? Por que em Itália? Uma das situações, algumas das situações vão ser condições favoráveis. A Itália estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. Alguns desses estados rivalizavam entre si. Havia muitos mecenas. O que eram mecenas? Homens ricos que ajudavam os artistas. A abundância de vestígios romanos e gregos, que serviam de modelo aos artistas. A característica do Renascimento: Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, pode escolher. Isso então é uma fala, né, sobre a dignidade do homem, do ano mais ou menos de 1486, aonde nós vamos estar utilizando aí o antropocentrismo, isso mesmo, onde o homem passa a estar no centro do universo, das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Então, aqui agora nós estamos com outra visão, né? O antropocentrismo. Mudanças vão acontecer até então na sociedade que até então vivia ali, e vai acontecer e vai mudar e vai chegar até nos dias aí, essa mudanças dias atuais. Coloquei-te no centro do mundo, para que daí pudesse facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, pode escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer as formas degradadas da vida, que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as formas mais elevadas, que são divinas. Mais um tema aí sobre a dignidade do homem, mais ou menos de 1486, onde o homem tem a capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passar a sua valorização ou valorizar-se e acreditar na sua capacidade. Isso nós vamos chamar e interpretar de individualismo, tá? No nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos do grego, né, no grego, sem o qual ninguém se pode considerar sábio. Do hebraico e do latim, considera indispensável que aprendas estas línguas. Também no ano de 1534, onde nós vamos estar vendo aí o classicismo e o humanismo. Gosto pela cultura clássica, pelas línguas gregas e latina, pelos pensadores clássicos, pela arte, literatura clássica e pelos valores clássicos que valorizam o homem. Então, o homem agora ele passa a ser o centro do universo, deixando aquela visão anterior, tá? Aquela visão até então vista pelos estudiosos, os pensadores, uma visão deixada arcaica, tá? No passado. Quando a natureza quero que a estudes cuidadosamente, deve-se conhecer
os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos. Então, esse naturalismo aqui, ele leva uma visão melhor sobre cada detalhe que a natureza até então vai estar oferecendo. Seja um peixe, seja uma ave, seja uma árvore. Então, é para você passar, pensar e reparar mais. Então, no naturalismo, esse interesse pelo estudo da natureza física até então e humana em todos os seus aspectos. Então, é para você passar a observar. Quantas das vezes a gente passa despercebido sem ouvir um canto de uma ave, de um pássaro, ouvir o barulho de uma água, ou até mesmo os pássaros, né, os peixes, são belezas que você tem que passar a olhar no naturalismo e até então começar ali a reparar esses detalhes. Então ele vinha com essa visão, lembrando que anteriormente não havia isso, tá? Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que a verdade, vem inspecionar comigo as vidas humanas. Esse é o espírito crítico. Até então as pessoas não tinham o conceito de criticar algo, porque o que era falado era como se fosse uma coisa pronta e acabada. Agora não. Você tem um pensamento crítico através do Renascimento. Então o homem passa a pensar por si próprio e a questionar a sociedade e o mundo que vai rodear até então ele. Então, em vez de aceitar como uma coisa já adquirida, até saber o tradicional passa a ser questionado. Então, passa até então questionar algo que era coisa simples. Coisa simples que não era questionada, agora passa a ser questionado. Então, vem um espírito crítico aí. Nunca os nossos antepassados imaginaram que viria o tempo em que o Ocidente conheceria o Oriente como agora conhece. Isso vem do especialismo ou a curiosidade científica, onde a necessidade de comprovar pelas observações e pela experiência qualquer fato antes de o aceitar como válido, a valorização do conhecimento. Então, agora nós temos essa curiosidade também científica, não vamos somente pela fé, vamos pelo conhecimento científico. Então, a ciência vai estar junto, a ciência vai caminhar junto. Nós vamos ter aí alguns valores do Renascimento: o antropocentrismo, o individualismo, o classicismo, o naturalismo, a curiosidade científica e o espírito crítico. Essa nova mentalidade, nova forma de ver o mundo, o desenvolvimento também cultural, científico e artístico, que até então vai começar a surgir na questão da figura humana. A imprensa aí, nós vamos ter um papel bastante importante e também cultural. A imprensa torna-se um importantíssimo meio de difusão de novas ideias e progresso e formas de pensamento, permitindo a publicações de centenas ou até mesmo de milhares de cópias de diversas obras, inventada por Gutenberg no século XV. Lembrando que anterior a isso não havia imprensa. Tá? Então, agora, nós vamos ter essa imprensa, seja ela através do papel, hoje não, né? Hoje nós temos aí o mundo da internet, mas nesse período aí nós temos aí a imprensa que se inicia através do papel, que foi um avanço enorme para a população na época, para levar informação, né? Levar até mesmo conhecimento à população que vivia naquele período. O desenvolvimento da ciência, tanto na anatomia, astronomia, cartografia, botânica, zoologia, geografia, farmacopeia. Então, vai começar a estudar tudo isso aí, porque a ciência também vai fazer parte desse desenvolvimento aí, junto com o Renascimento. Nós vamos ter aí algumas produções, né, cultural, humanística, como Nicolau. Nós vamos ter aí algumas obras dele, como heliocentrismo, segundo o qual no centro estaria o Sol, em torno do qual giraria a Terra e os outros astros. Então, vai pegar na área da astronomia, Nicolau Maquiavel, onde nós vamos ter aí o livro, né, O Príncipe, que vai falar bastante da questão da política, né, como se manter no poder. Então, são algumas culturas, até então, que vai ser produzida nesse período. Algumas produções, aí, por exemplo, em países alguns baixos, como Inglaterra, Espanha,
em Portugal, na França. Então, vai ter essa enorme, até então, de produções de pensadores que vai desenvolver, até então, a cultura naquele período. Lembrando que, anterior a isso, sempre falando, não havia esse desenvolvimento. Então, aí nós vamos ter na literatura, nós vamos ter até no teatro, na poesia, na matemática, na cartografia, na geografia, pessoas que vão estar diariamente, diuturnamente, pensando sobre a cultura e a sociedade até então que se vive. A arte, essa arte renascentista, dois grandes centros da arte renascentista vai ser na Itália, em Florença, no século XV, né? E também em Roma, no século XVI. São dois polos aí bastante importantes, né? Que a gente já ouviu falar ou vai ouvir dizer algum dia. Na arquitetura, nós vamos ter aí o principal arquiteto, né? Algumas obras, a inspiração da arquitetura clássica, né? O classicismo, alguns tipos de edifícios, como igrejas, palácios, bibliotecas, hospitais. Essas obras vai dar um fundamento muito importante, são obras grandiosas, obras de difícil até então de imaginar como foi feita, mas essa arquitetura até então ela vai estar bastante aí presente no Renascimento. As características da arquitetura, ela vai ser horizontal, né? Definida pelos frisos, pelas cornichas e até então o vento passar. Na simetria também, o equilíbrio ali, a proporção da harmonia. Então, olha para vocês verem, essa é a Basílica de São Pedro, né? Em Roma, no Vaticano. Olha a magnitude dessa obra que nós estamos vendo aí, como é grande, como é luxuosa, como é bastante assim, para o período até então, você fica imaginando que obra, né, magnífica. Olha para vocês ver alguns elementos aí arquitetônicos, nós vamos ter simbolizando tudo, né? As colunas, o arco até então, né? A cúpula, né? Até então. Então, aí está todo mostrando a estrutura, cada detalhe, o que significava, como que foi. Então, são obras grandiosas que até então, no Renascimento, e seus as suas obras, tanto na arquitetura, depois na ciência, vai estar trazendo até então para a população. Na pintura, algumas inovações vão ter. Pintura a óleo, que não existia, né, naquele período. Temas não religiosos, porque antes tratava somente através da religião, agora a religião não passa a ser o centro, né, agora sim o homem, na perspectiva, e no esfumato. Então, na pintura e a óleo, olha para vocês perceberem, olha que obra, que realidade até então, né? Das cores, dos traços, né? Uma pintura a óleo. Aqui, então, nós vamos ter a lei da perspectiva da pintura. Nós vamos estar reparando a realidade, né? Essa aqui é uma pintura onde, então, a entrega da chave de São Pedro, no ano de 1481. Olha para vocês verem em praça aí a realidade, como é a magnitude disso tudo, né? Aqui dá para ver uma ilusão de como foi feito, né? Em tridimensional. A técnica até então do esfumato, né? Utilizada por Leonardo da Vinci, onde vai suavizar os contornos da transição da cor escura para a cor branca. É uma obra aí de 1503, que bastante conhecida, onde vai usar essa técnica e tá aí essa perfeição, né? Mona Lisa. A característica da pintura, nós vamos estar aí estudando o naturalismo, o racionalismo, o equilíbrio. Então, o naturalismo, até então, o artista vai tentar trazer a presença de elementos naturais, da paisagem, de árvores, de rios, de rochedo, o que está ali presente na natureza. Já no racionalismo, a composição vai parecer um pouco ali, um pouco geométrica, tentando trazer a realidade do local. E o equilíbrio, a distribuição e a equidade das formas dos volumes. Então, são algumas características que os pintores até então vão estar utilizando, né,
São obras bastante conhecidas, né? Essa mesma aí é de Rafael, é Madonna do Prado, no ano de 1505. Mestre da pintura e da escultura, nós vamos ter Leonardo da Vinci, bastante conhecido, Sandro Botticelli, Rafael, Miguel Ângelo, né? Van também. Então, são alguns artistas até então que destacaram na pintura. Essa é uma obra de Leonardo da Vinci, é a Última Ceia, do ano de 1495 a 1498, né? Bastante conhecida também, a Última Ceia. Nós vamos ter uma outra obra, a magnitude disso aí, né? É Escola até então de Atenas, do ano de 1509, também feita por Rafael. Outra aí por Sandro Botticelli, né? A Primavera, do ano de 1482. Perceba-se a beleza, né? Das cores, da realidade, dos traços, né? Coisas bastante aí explorada pelo artista. Sandro Botticelli também, O Nascimento de Vênus, no ano de 1482. Olha as realidades, os traços, né? Mostrando aí. Essa já é a Capela de Sistina, no ano de 1508, por Miguel Ângelo. Olha para vocês verem o teto, né? É bastante colorido, bastante pintado. Uma magnitude, uma beleza assim, incomparável. Aí, uma obra, né, uma pintura que está feita na Capela Sistina. A característica da escultura, isso mesmo, o realismo e o naturalismo. Grande semelhança com o real, o perfeito, conhecimento do corpo humano. Ó, repara, da agora para frente aqui, que vocês vão estar reparando, os traços do corpo do homem, valorizando até então os traços, né, os traços físicos. Por isso aí esse naturalismo, esse realismo, essa expressão no rosto, o dinamismo, a sensação de movimento, tanto a questão de roupas e nos músculos e etc. E a expressividade, captação de sentimento, é o que eu disse para vocês, né? As emoções, a angústia, a tristeza, ou até mesmo a tranquilidade. Então, o artista tenta trazer isso de forma bastante assim natural. Olha para vocês verem o rosto, né? Olha o rosto, a expressão facial. Olha outra aí, de Miguel Ângelo. A expressão, né? A realidade, até então, que ele tenta trazer. E traz com bastante aí, veracidade, né? Com bastante riqueza. Os temas da pintura e na escultura. O homem, enquanto ser humano e indivíduo. Figura mitológicas, o nascimento de Vênus, primavera, Júpiter. Temas religiosos, Nossa Senhora, o Menino Jesus, alguns santos, e assim vai. Olha para vocês verem um pouco o Renascimento em Portugal, né? A estrutura dos prédios em Portugal. Outra aí, né? A Igreja da Misericórdia, né? Também em Portugal. O Manuelino, embora seja visto arquitetonicamente como uma variante do gótico, né? Uma questão da estrutura gótica, apresenta a originalidade, em particular, nos motivos decorativos. Elementos relacionados com as atividades marítimas, como amarras, que está próximo ao mar ali, né, para poder amarrar embarcações, boias e redes também. Elementos de caráter bastante vegetalistas e naturalista, por exemplo, como os troncos, né? Pode reparar que vai ter bastante aí na obra. E símbolos reais e também nacionais, como a esfera. Olha para você ver a cruz, né? A cruz, até então, da Ordem de Cristo. E, até então, uma obra grandiosíssima de Manuelino. Vamos reparar aqui essa magnitude, né? Pode reparar que logo lá ao centro está a cruz de Cristo. Logo abaixo aí está a esfera armilar, né? Outro, abaixo aí da esfera armilar aí, no centro, vai ter elementos, né? Alguns elementos para compor isso aí. Outros elementos naturalistas,
como conchas, folhas, para trazer até então a realidade. E nós vamos ter cordas também, cordas em volta aí da escultura, né? Até então que o artista tenta trazer. Essa aí é a janela do convento, né? O convento até então de Cristo, em Tomar. A Torre de Belém, olha, para vocês verem a realidade, né? Próxima aí ao mar, né? E olha para vocês a magnitude, né? A beleza totalmente aí de uma obra que, se a gente for pensar e analisar, a gente pensa assim, que beleza, né? Que beleza que o artista tentou passar e conseguiu passar. Então, a gente vai estar aqui, pessoal, finalizando com a Torre de Belém. Reparem aí essa beleza, né? Próximo ao mar aí. Espero que vocês gostem. Tá aí um pouquinho de hoje e até a próxima.